Durante mais de 4 séculos, milhões de africanos foram arrancados de suas terras, separados de suas famílias, transportados em navios superlotados, vendidos como mercadoria. Mas isso não foi obra do acaso, não foi desorganizado, não foi improvisado. Foi um sistema global. E por trás desse sistema estavam potências, companhias, elites financeiras e homens que enriqueceram com o comércio de vidas humanas. A história do tráfico transatlântico de escravizados começa no século XV. Portugal foi pioneiro. No início, explorava a costa africana em busca de ouro, mas rapidamente percebeu outro recurso que poderia gerar lucro imenso: mão de obra forçada. Com a colonização do Brasil, a demanda por trabalhadores nas plantações de açúcar disparou. Portugal tornou-se o maior traficante da história. Estima-se que transportou entre 5 e 6 milhões de africanos ao longo de mais de 3 séculos, quase metade de todo o tráfico transatlântico. Angola e Congo tornaram-se grandes pontos de captura e embarque. O Atlântico transformou-se em rota comercial de sofrimento. Mas Portugal não estava sozinho. O Reino Unido entrou no sistema com força. A Royal African Company organizou expedições, fortaleceu portos na África Ocidental e abasteceu as colônias britânicas no Caribe e na América do Norte. Cerca de 3 milhões de africanos foram transportados por navios britânicos. Liverpool e Bristol enriqueceram, bancos cresceram, companhias expandiram. O açúcar do Caribe alimentava a economia europeia. A França também se destacou. São Domingos, atual Haiti, tornou-se uma das colônias mais lucrativas do mundo. A produção de açúcar e café dependia do trabalho forçado. Mais de 1 milhão de africanos foram enviados sob bandeira francesa. A Espanha utilizou o sistema de contratos chamados asientos. Delegava a empresas estrangeiras o fornecimento de pessoas escravizadas para suas colônias. Cuba e regiões da América Latina tornaram-se destinos centrais. A Holanda, através da Companhia das Índias Ocidentais, participou ativamente, financiando, transportando e redistribuindo pessoas como se fossem carga. Mas talvez o aspecto mais impactante dessa história seja este. O tráfico não era apenas comércio. Era infraestrutura internacional. Navios eram construídos especificamente para transportar seres humanos. Seguros marítimos eram feitos sobre vidas. Bancos financiavam viagens. Governos concediam monopólios. Era a economia industrializada. Entre 12 e 13 milhões de africanos foram embarcados. Cerca de 10 a 11 milhões sobreviveram à travessia. Milhões morreram no mar. A chamada Passagem do Meio tornou-se um dos capítulos mais sombrios da história humana. Mas quem eram os grandes nomes por trás disso? John Hawkins, na Inglaterra, foi um dos primeiros grandes traficantes ingleses no século XVI. Recebeu apoio direto da coroa. Francisco Félix de Souza tornou-se uma figura influente no comércio na região do atual Benin. Nicolas Grades foi um importante armador francês envolvido no sistema. Mas focar apenas em indivíduos seria simplificar demais. O verdadeiro protagonista foi o sistema europeu de expansão imperial. A Revolução Industrial acelerou tudo. As plantações nas Américas geravam matérias-primas. O algodão alimentava fábricas têxteis. O açúcar gerava fortunas. O tabaco expandia mercados. E tudo isso dependia de trabalho forçado. A África foi tratada como reserva de mão de obra. Mas é importante dizer algo que raramente é explicado corretamente. O tráfico também envolveu intermediários africanos. Guerras regionais eram exploradas. Chefes locais, sob diferentes circunstâncias e pressões, participavam da venda de prisioneiros. Mas a escala industrial, a logística transatlântica, o financiamento, a demanda sistemática e o enriquecimento estrutural foram impulsionados principalmente pelas potências europeias. O impacto foi devastador. Regiões inteiras foram desestabilizadas. Estruturas sociais foram destruídas. Economias locais foram reconfiguradas. E o mundo moderno foi moldado por essa riqueza acumulada. Muitas das grandes cidades europeias cresceram com capital proveniente do tráfico. Muitos bancos históricos tiveram envolvimento indireto ou direto. Muitas fortunas nasceram nesse período. Mas a pergunta que raramente é feita é esta: e se essa força de trabalho tivesse permanecido no continente? Como teria sido o desenvolvimento africano? Como teria sido o equilíbrio global? O tráfico transatlântico não foi apenas crime moral.
Foi reconfiguração geopolítica. Mudou demografia, mudou economia, mudou cultura, mudou o mundo. Hoje os números impressionam. Mas por trás dos números havia nomes, famílias, histórias interrompidas, civilizações afetadas. E ainda assim, apesar de tudo, as culturas africanas sobreviveram, resistiram, recriaram identidade nas Américas, influenciaram música, religião, culinária e linguagem em todo o mundo. O sistema tentou reduzir pessoas à mercadoria, mas nunca conseguiu apagar a humanidade. A história dos maiores traficantes não é apenas sobre culpa, é sobre compreender estruturas. Porque entender o passado é essencial para compreender desigualdades atuais. E talvez a maior lição seja esta. Quando vidas humanas se tornam números em planilhas comerciais, a sociedade inteira perde humanidade. A história do tráfico transatlântico é dura, mas ignorá-la é permitir que seus mecanismos se repitam em novas formas. E conhecer essa história é o primeiro passo para reconstruir narrativas com verdade.